Queridos irmãos, vamos treinar os ouvidos, só ouvindo, não deixar o folheto. Vamos só acompanhar, escutando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. No Monte Tabor. Estamos no 2º domingo da Quaresma e a liturgia nos convida a subir o Monte Tabor para fortalecer a nossa fé em nossa caminhada quaresmal. A campanha da fraternidade nos propõe a acolher e valorizar os jovens, propiciando caminhos no seguimento de Jesus Cristo, na vivência eclesial e na construção de uma sociedade fraterna, fundamentada na cultura da vida, da justiça e da paz. As leituras apresentam pistas para a nossa transfiguração. É a palavra de Deus que nos transforma, que nos ilumina, que nos faz transfigurados. A primeira leitura nos fala da fé de Abraão. Abraão já está velho, sem filhos, sem a terra sonhada, e sua vida parece condenada ao fracasso. Deus lhe garante a posse de uma terra e uma descendência numerosa. Ele confia totalmente em Deus e se põe a serviço dos desígnios do Senhor. Abraão é o nosso pai na fé, é o modelo de fé. Confia totalmente
aceita os planos de Deus e se põe a serviço deles. Na segunda leitura, Paulo mostra sua fé na transfiguração, apesar do que via e condenava na comunidade. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorificado. A nossa transfiguração e a transformação do mundo atual exigem um processo contínuo de conversão. Uma sociedade nova, mas com gente renovada. O mundo novo pressupõe pessoas novas, renovadas no Espírito. Então, pessoas que estão em processo contínuo de conversão, de mudança. A conversão, ela não se dá da noite para o dia, nem do dia para a noite. A conversão é a vida toda. É a vida toda que temos para nos configurar com Cristo, assumindo, sendo a sua imagem e semelhança. Então, o Evangelho apresenta a fé dos apóstolos, fortalecida na montanha pela transfiguração de Jesus. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém com os apóstolos. Isso é próprio de Lucas fazer isso, colocando Jesus sempre a caminho. E no caminho ele vai fazer o anúncio, seu primeiro anúncio da paixão. O Filho do Homem vai para Jerusalém, mas ele vai sofrer, ele vai padecer a cruz, e isso vai provocar nos discípulos uma crise profunda. Caem por terra os seus sonhos de estar seguindo um homem, o Messias, que está na cabeça deles, do povo, Messias glorioso, que vem resolver o problema do povo, o Messias guerreiro, que vai expulsar os inimigos da terra. No caso seriam os romanos. Eles eram colonizados. Então isso cai por terra, a figura de Messias que está na cabeça dos discípulos. E a dúvida: nós não estamos enganados? Será que nós não estamos numa barca furada? É aí que está a grande, isso está desmoronando as esperanças messiânicas, impregnadas de triunfalismo. Os apóstolos, decepcionados, eles entram nessa profunda crise. E quando o povo aproximou, vai dizer, Jesus está dizendo assim: a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come dessa carne e bebe desse sangue tem a vida. Muitos dizem, cara, que coisa, que linguagem mais esquisita, comer da carne, beber do sangue. E muitos constatam, muitos a partir daquele momento já não andava mais com ele. Então, Jesus não era unanimidade, nem todos aceitavam Jesus e nem a sua mensagem, e os discípulos sabiam disso. Então, de repente, aquele sonho do Messias triunfante, de posse, de prestígio, cai por terra com a cruz. Messias com a cruz, esfarece a cruz. Então, para reanimar a fé abalada dos discípulos, Jesus recorre à oração na montanha, lugar sagrado por excelência, onde Deus se revela aos homens e lhe reapresenta seus projetos. E durante a oração ele se transfigura. Todo encontro autêntico com Deus deixa marcas visíveis no rosto das pessoas, como em Moisés ao descer do Sinai. Moisés
quando faz a experiência de Deus na montanha sagrada, ele desce e o povo olhava, ele viu Deus, o rosto dele estava iluminado. Jesus na montanha, o rosto se transfigurou. Acontece com todo aquele que tem a experiência íntima e profunda de Deus. O rosto se transfigura, transparece no rosto a alma, o seu interior, a sua confiança, a alegria, a serenidade, a paz. O rosto comunica que o estado de espírito em que me encontro. Pessoa que está ansiosa, deprimida, alegre ou triste, pessoa de esperança, pessoa de alto astral, tudo isso a gente percebe no rosto. Então o rosto de Jesus se transfigura a divindade. Eu vi o Deus. Nós podemos fazer essa experiência também. Uma voz confirma: este é o meu filho amado, escutai-o. Então essa experiência para o discípulo Pedro, Tiago e João foi fundamental, porque eles viram com certa antecedência que a glória era certa, a cruz era um caminho necessário. Para chegar à glória passava-se pela cruz. Então isso para animar os discípulos: vale a pena, vá em frente, se parece a cruz, mas você vai sair vitorioso. Este é o caminho. O fim, o final vai justificar tudo isso que vocês estão enfrentando. Então eles fazem a experiência da divindade, do Jesus glorificado. Naquele momento ele antecipou, quando chegasse o momento de enfrentar a cruz, aí sim eles iam ter força para superar. Como isso é importante para nós, ter essa intimidade com Deus para enfrentar as nossas cruzes. E ao descer do monte, uma nova energia inundaria a sua pessoa e o coração dos apóstolos para continuar a marcha para Jerusalém, onde seria crucificado. Eu gostaria de destacar alguns pormenores significativos do Evangelho de Lucas que aparecem nesse texto. O motivo da ida à montanha foi a montanha para rezar. Jesus fazia muito isso. Ele se retirava para lugares desertos, para os montes, ficava horas, vigílias de oração junto ao Pai. Aí está o segredo da sua força, da sua ternura, da sua misericórdia, do seu amor, da sua empatia com a humanidade, por causa desse contato com o Pai. Isso nos sugere também que devemos ter esses momentos fortes na nossa vida. No nosso dia a dia devemos ter a experiência do Tabor, da montanha, da oração intensa. Quando nós falamos de oração, não estamos falando aqui simplesmente de repetir fórmulas, de orações feitas, mas a oração no sentido de encontro, de experiência, de diálogo com Deus, de abertura de coração, de chorar se for possível, de se alegrar. Há aqueles que já têm um bom costume de, no dia, ter um momento com o Santíssimo. Que coisa boa é isso! Seria tão interessante se todos tivessem, no meu dia, aqui, a Rosa Mística deixa o dia todo o Santíssimo exposto, exatamente para Jesus ser adorado. O momento da gente ter essa intimidade com Ele, de momento orante,
Mas você pode fazer isso também na sua casa, no lugar do seu trabalho. Pare um pouco, pense um pouco, reze, feche os seus olhos ali e faz uma oração, porque você pode adorar a Deus em espírito e verdade, em qualquer ambiente, mas mantenha essa intimidade com Ele. Isso faz a diferença na vida do seguidor de Jesus, porque quando chegar a cruz, momentos de perdas, doenças, a gente vai saber enfrentar, porque tem os olhos em Jesus. E aí, outro pormenor, os pormenores: o rosto deixa transparecer a presença de Deus durante a oração. Aparecem Moisés e Elias e falam sobre o que encontrará em Jerusalém. Moisés e Elias, eles representam a lei e os profetas, quer dizer, o Antigo Testamento, representado nessas duas figuras: a lei, que nós falamos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas. E em Jesus tudo se cumpre. Os 3 discípulos dormem quando Jesus fala da doação da própria vida. Esse dormir aqui, queridos irmãos, quantas vezes diante do sofrimento, da dor, ou quando a gente está assim com algum conflito, ou com medo de enfrentar uma situação difícil, a tendência de muitos é se refugiar no sono. Dorme para esquecer. E assim eles dormem quando Jesus fala de doação da própria vida. As 3 tendas, Pedro deseja permanecer contemplando o transfigurado. Jesus convida a descer o monte e prosseguir a caminhada. Não podemos nos acomodar em nossas tendas. Precisamos agir e enfrentar os conflitos da caminhada, sobretudo nós que vivemos hoje uma sociedade na cultura hedonista, regida pelo princípio do prazer, à la Freud. A movimentação que dá movimentação à nossa vida é o prazer. Quantos que só querem fazer o seu espaço, não sai da sua zona de conforto, em doação, enxergar os outros, sair de si, ir além do seu próprio umbigo. A gente só fica girando em torno do próprio umbigo, egoísmo puro. Mas o cristão não é assim não. O seguidor de Jesus, ele enfrenta, ele não pode se deixar tomar por esses princípios do Deus ter, do Deus prazer, do Deus poder, do Deus prestígio, que nós refletíamos no domingo passado, quando falávamos das tentações de Jesus. Então, da nuvem sai uma voz: este é meu filho, escutai-o. No fim, Jesus ficou sozinho. Curioso, né? Jesus ficou sozinho. Moisés e Elias desaparecem. Simbolicamente, isso está dizendo o seguinte: o Antigo Testamento já cumpriu sua tarefa. Em Jesus, tudo era promessa, nele é realização. E a partir dele começa o Novo Testamento, a nova aliança firmada no sangue com a humanidade. A primeira leitura fala da aliança que Deus faz com Abraão, com sangue de animais. Mas a aliança profunda, essa nova aliança estabelecida com a humanidade, é o sangue do próprio Jesus, do novo Cordeiro. Então, queridos irmãos, Moisés e Elias desaparecem, quer dizer, o Antigo e o Novo Testamento chegou à sua realização. Os 3 discípulos
partilham a experiência da transfiguração, mas recusam-se a aceitar o triunfo de Jesus, que passe pelo sofrimento e pela cruz. Eles testemunham a transfiguração, mas parecem não ter muita vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Representam os que vivem de olhos postos no céu, mas estão alheios, desligados, alienados da realidade do mundo, sem vontade de intervir para renovar e transformar. Quantos que fazem da religião uma fuga de si mesmo, um entorpecente, como vai dizer Karl Marx, o ópio do povo, o que entorpece as consciências e não deixa a pessoa ir em frente. Então, religião não pode ser ópio, uma droga, ela pode se transformar também numa droga que me impede, assim, de enxergar a vida como deve ser enxergada. Quantos preferem uma religião assim, sem compromisso? Nós, como os apóstolos, deparamos com a cruz. Você já deparou com a cruz? Você chorou a saudade? Você já perdeu entes queridos? Você já teve alguma doença, alguma decepção? Cada um tem a sua cruz. A experiência da dor difere de pessoa para pessoa, e o enfrentamento da mesma forma. E aí, queridos irmãos, nós como os apóstolos deparamos com a cruz, e a primeira reação costuma ser sempre a mesma: fugir dela. Aceitamos com alegria o tabor, como é bom estarmos aqui, mas temos dificuldade em aceitar o Calvário. Nesses momentos, para reanimar a nossa fé, Deus continua inventando também para nós um tabor, dando-nos uma pequena amostra de sua beleza e de sua glória. Contudo, é bom lembrar que o tabor foi apenas uma parada que Jesus fez em seu caminho para o Calvário. Também para nós o tabor continua sendo uma situação transitória, para que sejamos testemunhas vivas do que nos espera. Jesus estará ainda hoje enfrentando sozinho o caminho da cruz? A cruz terá deixado mesmo de ser um escândalo, algo absurdo e incompreensível? Não é preferível falar da glória, do poder, do prestígio? Falar de cruz hoje dá sono. Que linguagem esquisita. Cruz, sacrifício em favor do outro, são coisas fora de moda. A ressurreição não se explica sem a cruz. A ressurreição vem justificar a cruz, dá a aprovação de Deus a esse caminho tão estranho, a chegada da razão ao caminho, a ressurreição dá razão à cruz. Pedro, Tiago e João terão entendido tão mal a caminhada de Jesus? Sem dúvida, os evangelistas estavam pensando sobretudo nos dirigentes e nos fiéis de suas comunidades. Eram eles certamente que não estavam entendendo bem o caminho de Jesus, como muitos não entendem esse caminho de cruz, de renunciar a si mesmo, assuma sua cruz e siga-me. Essa não é a religião de muitos, é a religião do prazer, sombra e água fresca, nada de compromisso. E começavam a se envolver mais com disputas de poder e prestígio.
Como diz o pessoal da roça, o evangelista está batendo na carroça para o burro entender. Esses que têm dificuldade de entender, não seremos nós hoje? Não entendemos o segmento de Jesus? Quando a igreja fala de assumir essa proposta, eu corro dela. Haverá outra saída para a humanidade, para seus problemas sociais, políticos, ecológicos, que não seja a cruz, a coragem de se sacrificar pelo outro, por todos, pelo todo? Outro dia ouvi de uma criança: para a gente viver em comunidade é preciso passar pela cruz. Uma criança. Uma grande verdade: passar pela cruz. E o nosso tabu, como que está? A transfiguração aconteceu 8 dias após o anúncio da paixão. Para os cristãos, o 8º dia é o dia do Senhor, o domingo, no qual a comunidade se reúne para escutar a palavra e para partir o pão, como nós estamos fazendo aqui, a palavra. Todos os domingos nós devemos subir a montanha para contemplar o Cristo transfigurado, ressuscitado, e escutar a sua voz. E depois, transfigurados, descer a montanha, que quer dizer ir para o nosso dia a dia. Desde o ato de sair da igreja, é o civil descer da montanha para enfrentar o cotidiano, para prosseguir a nossa caminhada como agente de transformação, de transfiguração, dispostos a enfrentar o mundo e os seus problemas. O que fazemos no domingo? Subimos a montanha para contemplar esse rosto, para escutar essa voz, e depois descemos reanimados para prosseguir a nossa caminhada? Só assim nossa comunidade será um processo, um poderoso instrumento para que esse mundo desfigurado pela violência, pelo fechamento, pela falta de amor, esse mundo desfigurado de muita falta de proteção, um mundo cheio de medo, esse desfigurado em que vivemos, rejuvenesça cada dia no mundo maravilhoso que Deus criou. O sonho de Deus continua, mas esse sonho só será realizado por pessoas transformadas, por pessoas transfiguradas, por pessoas que configurem a sua vida em Cristo. Essa é a experiência do tabu que nós devemos fazer. É a experiência do encontro com aquele que é a razão da nossa vida. Vamos parar um instante diante da palavra que ouvimos. O que calou o seu coração? O que Deus falou para você hoje ao ouvir a palavra e a essa explicitação feita dela? Um momento em silêncio